Nosso programa lá vai ser exibido de dia, tá? Bom dia. A TV Gabiroba hoje tem um especial com o senhor Lacordaire, né? Lacordaire da Silva Ribeiro. Aí nós queríamos começar exatamente, né? Para que o senhor fale para nós o seu nome completo, onde nasceu, a sua idade e quantos filhos o senhor tem. Olhando para a máquina ali. Ah, tá certo. O nome completo? Isso, a sua idade, né? Lacordaire da Silva Ribeiro, 81 anos. Nasci na fazenda Pombal, dia 9 de agosto de 1933. Certo. Agora, sobre o seu nome, todo mundo tem, geralmente as pessoas têm curiosidade para saber a origem do seu nome, né? Alguém falou para o senhor a origem, o significado do seu nome? Por que foi dado o seu nome de Lacordaire, você sabe? Desse nome? É. Sei. Disse a minha mãe para mim que esse nome meu, eles acharam ele escrito no livro Evangelho de Allan Kardec. Lá no livro, ele é chamado o nome é assim, Lacordaire Consentini. Isso. Francês. Isso. Falam que é francês, né? Certo. Foi por isso a origem. Tem mais algum assim que eu sei. Eu tinha um parente chamado Lamenais. Olha que ele até é parente seu também, né? Muito parente. Diz que é nome francês também. É tirado do livro do Evangelho de Allan Kardec também, sabe? Você tem quantos filhos? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. 4 filhos. Queria que você contasse para nós uma lembrança, porque todo ser humano tem uma lembrança inesquecível da infância. Algo que você tenha aprontado e que de repente os seus pais teve que ser assim, repressor, né, corrigir. Tem algo na sua memória que você poderia falar para nós? Algo que marcou, alguma travessura infantil, alguma coisa que você aprontou? Você lembra de alguma coisa? É muito fora assim, que fosse preciso deles falar. Assim, às vezes a gente já foi moleque, novo assim, estava na escola, nas fazendas, por aí, assim mesmo, e às vezes entre os companheiros, que já tinha companheiro assim, mais adulto, com a gente, assim, pode ter havido alguma coisa que eles falam assim, olha, vocês deixam disso e tal, porque isso não dá certo. Assim, início de querer virar briga, né? Você entende como é que é, né? Certo. Só assim, de querer virar briga, mas a gente compreende já naquilo assim e barulho daquilo. O senhor considerava então uma pessoa obediente, um menino obediente? Obediente, falou? Atendia o que era falado. Atendia. Atendi. E depois que você cresceu, ficou jovem, porque o jovem já é outro momento, né? Você também conseguiu ser disciplinado, obediente, ou teve algumas coisas que você aprontou? Se teve alguma coisa que eu aprontei, não. Vai. Que o Sebastião Ribeiro conta umas historinhas aí, sabe? Como que é? Que o Sebastião Ribeiro conta umas historinhas, que às vezes você está aí também no meio da turma, né? Você lembra de alguma coisa que você pudesse contar para nós? Salvador. Bom, assim... No repente, não. Não. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, então. Muita coisa forte assim.
O senhor foi aluno do professor Salvador de Oliveira Venceslau? Foi. E que lembrança que o senhor tem dele, Tem enquanto professor? dele. É. Dele como professor. Isso. É a lembrança que eu tenho dele, é que ele era brabo demais da conta, não respeitava barba de aluno de jeito nenhum, para ele falar tudo. Sabe? Aí um dia ele destratou uma irmã minha muito e chamando ela de uns nomes feios, e eu comecei a crescer assim, A crista. mas aí agora foi o negócio. Eu não tinha combinado com nenhum dos outros mais fortes do que eu. Para pegar ele, eu fiquei com medo de pegar ele e ele ainda me vencer. Eu baixei A crista. e deixei. Contar a verdade, né? Porque se eu tivesse feito um serviço desse, era uma coisa, era muito feio. Daquele momento eu também não servia para aluno mais. Se eu tivesse feito aquilo, eu... Não ia ficar muito certo. Não, na certeza, eu já ia, como se diz, pegando a minha trouxa e saindo por ali e dava só a Deus, né? E dava só a Deus. Agora, eu não sei se eu pegasse ele e eu vencesse ele, se eu ia largar ele também só machucado, né? Eu não sei. Agora, você sempre morou na zona rural? Na sempre zona na fazenda? rural, toda a vida. E quando você era novo, assim, você ia para a cidade? Os primeiros namoros, assim, por exemplo, era aqui na roça mesmo? Era na... Você saía para ver alguém fora? Como é que era? Era na roça mesmo. E tinha tanta gente morando assim que dava para encontrar alguém para namorar? Para namorar? Não, tinha. As primas para namorar. Tinha as primas para namorar, mas namorar. Não é para... Outra coisa, não. Não é para outra coisa de jeito nenhum. Tudo. O caminho era esse. No meu sistema de acompanhar aquilo, quem acompanhava direito era desse jeito. E aí, agora, namorar, a solteira lá daquele lugar é outra coisa, né? Então, aí você já chega lá e tal, ali, e com liberdade, e vamos conversar por ali e tal, né? Mas com a chamada moça que então, de respeito, respeitando tudo. Nunca pensei. Quanto mais você já pensou? Mas me diga, então quer dizer que tinha as duas opções. Tinha as meninas sérias para namorar aqui mesmo na fazenda e tinha aquelas dos bordéis, dos cabarés também. Mas já tinha. Já tinha aqui também na fazenda, na região? Não, na fazenda não. Aí tinha que deslocar para... Não, é lá na cidade. Lá na cidade, elas já estavam lá. Disponível no meu tempo assim. Elas já estavam lá. Né? O Sebastião fala muito de uma tal de Praça da Cadeia. Você já foi frequentador desse ambiente aí? Lá naquele lugar mesmo, a Praça da Cadeia. A cadeia tinha um piso em cima, e lá tinha um largão assim, uma praça grande. Era ali. Era o lugar para se aliviar. Prendia o preso lá em Riba e tal. Agora, as casas por ali, numa parte estava cheia das mulheres. Tudo ali. Solteira. Agora, esse negócio está bem diferente. E você foi um rapaz que namorou muito assim, falando namoro mesmo com as meninas sérias? Você namorou pouco, já foi casando logo? Não.
namorei muito, namorei muito as parenta minha, assim, mas eu não estava com ideia, de casar, De casamento. de jeito nenhum, de jeito nenhum. Demorou vir essa ideia? Você casou Não, quando você tinha quantos anos quando você casou? Eu estava com 25 para 26 anos. Estava nessa idade quando eu vi a moça que eu casei com ela. Quando eu vi, e ela não era da família, acostumada aí, não é parente não. Não era parente. Quando eu vi aquela, eu pensei comigo, a moça deu casar com ela. Então, pensei assim, e foi aquilo que aconteceu. Então quer dizer que para resolver esses problemas aí da Praça da Cadeia, você tinha que fazer uma viagemzinha, né? Tinha que fazer uma viagem. Você ia a cavalo, você ia de condução própria, como é que era? De ônibus? O princípio podia ir a cavalo, aí depois já ia de caminhão, fazia corrida para lá, para Jataí, essas coisas. E eram consideradas mulheres bonitas assim, ou nem tanto? Essas mulheres da zona eram mulheres bonitas ou nem tanto? Não, lá tinha escolha, já tinha escolha. Já dava tinha escolher. Preta, tinha branquinha. Tá certo. E os seus pais, sobre essa questão sexual, por exemplo, tocavam nesse assunto ou era um assunto proibido? Essa questão de sexo, por exemplo? Não, isso aí era assunto fechado. Era parado, não tinha assunto não. Eles pensavam, sim, quando eu estava namorando com uma parente assim, que lá ia seguindo, namorando, eu soube assim alguma vez, eles falam, agora eles vão casar com... Mas acho que ele vai casar com a fulana, né? Deixa eles trocar ideia lá, vai casar com a fulana. Mas não casou ainda, não. E o trem foi rodando. Até que eu vi outra, assim, um dia falei, é aqui. Mas eles nunca tiveram essa preocupação? Olha, cuidado, não avança muito o sinal, não. Essas coisas não eram conversadas? Não. Era assunto fechado. Não. E com as meninas ainda, menos ainda, né? Certamente. Né? Menos. Com as mulheres não se conversavam nesse assunto. De jeito nenhum. Não. Agora, eu queria te fazer uma outra pergunta. Como o senhor vê um homem de 81 anos que viveu praticamente não, a vida toda aqui na cidade, né? Eu vivi na fazenda. Aqui, na fazenda. Na fazenda. Como é que você vê essas mudanças que ocorreram no mundo desde o seu nascimento até hoje? Mudanças climáticas, mudanças políticas, mudança, né, na natureza, na questão da relação família, política, essas mudanças gerais do mundo, tecnologia. Como é que você observa isso, assim, essa questão? As mudanças que ocorreram, algo que não faz mais parte do seu tempo. Como é que é isso para o senhor? As políticas do tempo que eu comecei a ver, os políticos até vinha na fazenda do meu pai, fazendo comício e tal, era uns políticos, eu considero eles, daquela época, mais honesto do que os da agora, sabe? Bem mais honesto. Agora, esse problema da natureza do tempo, essa aí, eu tenho uma coisa para te contar que é muito grande, a natureza do tempo. Eu estou lembrando de uma coisa, que eu dando para olhar em você e não estou olhando. Pode olhar para ele. Lá, mas pode? Pode, conversa com ele, normal. Conversa. Esquece que eu estou aqui. Pois é, a natureza da época, do tempo, olha, rapaz, a chuva diminuiu demais para nós ver. Olha, nossa senhora, tem uma diferença muito grande. Os meses não chove como era
como era ao chegar do setembro, é chuva, e ia seguindo, outubro dava um sol assim, quarteado, mas depois era chuva, e dava inverno até. Daquela moda que os homens que trabalhavam no campo, na roça, tinha dias que não podia ir não, porque eles já não tinham roupa enxuta mais, né? Ficava quieto dentro de casa, porque senão moia tudo, né? Olha, os rios aí enchia demais da conta, era aquele mundo d'água. Agora não tem isso mais. Mudou bastante. Mudou tudo. Você já pensou uma coisa desse jeito? A diferença está muito grande, está muito limitado. Tá dando, estão plantando, eu acho assim, dá muito para o povo viver e tem fartura, porque a inteligência no homem avançou muito. Um homem faz coisa por dia com as máquinas deles que nem se compara. O homem no braço não fazia nada, né? Era pouquinho, mas a fome tá do mesmo jeito. No pobrezinho, tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito, sabe? Tá do mesmo jeito, sabe? Mas a fartura é muito grande, eles produzem muito. Só que a fartura acaba trazendo problemas também para a questão ambiental, para a natureza, tudo, né? Aí, por exemplo, nós só em produzir e nos nossos negócios, e quem é que faz? Quem é que faz a observação para os pobres de tudo mesmo, que é preciso de dar a comida para eles? Olha, fica esquecido, não fica? Eu queria te aproveitar que o senhor está nesse assunto. Por exemplo, o senhor mora aqui há muito tempo, né? Você morou na zona rural. Ou seja, o senhor acorda todos os dias, praticamente, vendo a mesma paisagem. Nós que somos de fora, a gente já vê isso aqui com olhos assim encantados, a gente acha isso aqui tudo maravilhoso. O senhor, quando acorda, o que te encanta quando você abre os olhos nas primeiras horas do dia? Dentro desse mundo que você já está acostumado a ver. Eu penso assim, Deus me deitou, Deus me levanta com os poderes dele. Bom, quer mais? Mas Deus me deita, Deus me levanta e a vaca berra no curral. E a vaquinha berra no curral, eu falo, ô bezerrinho. Nasceu. Ou então vai dar leite. O bezerrinho quer mamar, vai dar leite. E eu vou cuidar dele. É o investimento, né? Então, começa você por aí, continua, né? Você continua olhando com o mesmo olhar de beleza até hoje, como se fosse anos atrás. Mesma Você continua olhando isso aqui com uma visão de coisa bonita. Mesma coisa. Tá. Nós já estamos quase terminando aqui, mais uma pergunta. Duas, mais uma. Você imagina morar alguma vez na cidade? Por enquanto não. Não. Por enquanto. Mas isso já passou por essa ideia? Se já passou. Algum momento você tem que deixar isso aqui e morar na cidade? Já passou, assim eu pensar, eu largo aqui e vou lá para a cidade, fica mais ruim, porque eu vou para lá e aí eu precisaria de largar aí a minha filha sozinha aqui. Eu não largo. Você tem um dever aqui. A não ser que ela, por ela, partisse e ela arranjasse um companheiro e falando, nós vamos viver junto e ele vai me ajudar, é o companheiro de viver e ajudar. Eu poderia, às vezes, ter uma ideia de ir, mas e aí eu não podia. Eu não podia, e só
eu pra lá, aí era a hora, arrumava uma veinha. Arrumava uma veinha pra cozinhar, um feijãozinho, Todo dia. zelar da minha roupa, por ali, não é? É isso. Muito bem. Agora eu quero te agradecer aí a sua participação no nosso programa da TV Gabiroba. TV Gabiroba. Gabiroba. E aí eu queria que você mandasse um abraço para seus parentes. Por exemplo, o tio Lauro vai estar assistindo nós, o Leiro, o André, o Clayton vai na televisão, o Sebastião Ribeiro. Eu queria que você mandasse um abraço para eles. O Enim. Você pode ficar à vontade de mandar um abraço para eles. Eu vi o Enim agora há pouco, não sabia que o homem tem. Eu não tomei muito o tempo dele conversando mais com ele assim, não. Mas eu vi ele conversando com os outros. O homem batuta, conversa, tudo, coisa boa. E é uma boa pessoa, atencioso. Então. Fiquei gostando dele. Muito sabe? bem. Então manda um abraço para todos eles. Tio Lauro, então agora, você está pensando que nós vamos terminar essa palestra aqui, por enquanto? Por enquanto. Então vou mandar um abraço para o Lauro, a Laza, o André, com a mulher que eu não conheço, né? O Enim, com a família. E mais eles todos. Tem mais uns quantos parentes lá naquela cidade de Goiânia. O Paulo César, sempre lembro de você, o Paulo César, a Irene. O Paulo da Lourdes, Isso. mais a Irene. Mando abraço para eles dois e para os filhos, porque deve ter ao menos um filho ou dois. Dois filhos, já adultos formados. Isso, adultos formados. Mando um abraço para eles, tudo. Valeu, E aqui então. nós vamos indo. Encerrando aqui a nossa programação da TV Gabiroba. Mais uma vez, obrigado aqui pela entrevista. Lá na cidade de Goiânia tem uma turma de uns Borges lá. Tem Borges. Que foram para lá e já estão velhos. Lá tem a Luzia, do Vanderlei. E a Marilda Ribeiro. A também. Marilda Ribeiro. Exatamente. Do céu. Você não vai um abraço para ela também. Será entregue via online. Vai um abraço para ela, agora aquela. Do jeito que é, eu mando abraço para ela e uma dentada no cangote. Né? Valeu, obrigado. Valeu. E uma dentada no cangote dela. E pronto, que ela está assim, com um cangotão meio macio, né? Não fica velha. Ainda no cangote dela. Lá tem uns outros boys.